Imagine uma próspera cidade medieval. Crianças brincando nas ruas de paralelepípedos, comerciantes apregoando suas mercadorias em mercados agitados, famílias se reunindo ao redor de lareiras acolhedoras, enquanto as sombras da noite dançavam nas paredes antigas. Esta comunidade desapareceu tão completamente da história que até mesmo seu nome desapareceu dos mapas. Hoje, existe apenas como um sussurro no vento, uma história que revela algo profundo sobre a resistência humana quando tudo o que é familiar desmorona. O desaparecimento desta cidade não foi causado por guerra, terremoto ou incêndio, mas por algo muito mais insidioso. Algo que se infiltrou pelas ruas medievais como um predador silencioso, transformando vizinho contra vizinho, reduzindo uma comunidade vibrante a carcaças vazias de pedra e madeira em apenas alguns meses. Ainda assim, dentro dessa escuridão, pessoas comuns descobriram força extraordinária. Bem-vindos ao nosso cantinho aconchegante da história, onde exploraremos uma das mais assombradas histórias de resistência já registradas. Esta noite, viajamos para o século XIV. Para uma época em que o próprio ar parecia envenenado pelo medo, quando uma única respiração podia determinar vida ou morte, e quando comunidades descobriram do que eram verdadeiramente capazes de sobreviver. A peste, a morte negra. Essas palavras ainda nos arrepiam, mesmo séculos depois. Mas além das estatísticas e dos relatos históricos abrangentes, encontra-se uma história mais íntima. A história de pessoas comuns enfrentando circunstâncias extraordinárias, de comunidades que descobriram o que realmente significava resistir quando tudo o que era familiar desmoronava. Imagine-se caminhando por uma típica cidade europeia no ano de 1347. O ar matinal carrega o aroma de pão fresco dos fornos do padeiro, misturado com o aroma terroso de cavalos e feno dos estábulos. Crianças correm entre as barracas do mercado, suas risadas ecoando pelas paredes estreitas das casas densamente aglomeradas. Comerciantes gritam seus preços em vozes melodiosas, competindo pela atenção das donas de casa segurando bolsas de couro gastas. Este era um mundo onde a vida se movia no ritmo das estações, onde a maioria das pessoas nunca viajava mais do que alguns quilômetros de seu local de nascimento, e onde o ritmo da existência diária permanecia inalterado por gerações. A peste era algo que acontecia em terras distantes, uma calamidade que acometia outras pessoas em outros lugares. Era tão remota quanto dragões ou unicórnios, existindo apenas nos sussurros temerosos de comerciantes viajantes que falavam de cidades muito a leste, onde a morte caminhava livremente pelas ruas. Mas a peste, veja bem, é uma viajante paciente. Ela não anuncia sua chegada com trombetas ou bandeiras. Ela se infiltra silenciosamente nas comunidades, escondendo-se nos porões dos navios mercantes, aninhada no pelo dos ratos, carregada na respiração de visitantes aparentemente saudáveis que viajaram de portos distantes. Ela se espalha como ondas numa lagoa, cada pessoa infectada se tornando um novo centro de devastação, estendendo-se para tocar todos ao seu redor. A vulnerabilidade dessas cidades medievais não era apenas biológica, estava entrelaçada no próprio tecido de sua existência. As casas ficavam tão próximas umas das outras que os vizinhos podiam passar itens de janela para janela. Famílias se amontoavam em quartos únicos, compartilhando camas, refeições e o próprio ar que respiravam. A água vinha de poços comunais, a comida de mercados compartilhados, e as notícias de reuniões comunitárias onde todos se apertavam para ouvir as últimas histórias de terras distantes. Neste mundo de laços comunitários íntimos, a higiene era um luxo que poucos podiam pagar. As pessoas se banhavam raramente, se é que se banhavam. O lixo se acumulava nas ruas, oferecendo banquete para os ratos que corriam livremente entre casas e lojas. Penicos eram esvaziados em becos estreitos, e o hábito de trocar lençóis regularmente era inexistente entre o povo comum. A própria proximidade que tornava essas comunidades tão calorosas e solidárias também as tornava terrenos perfeitos para a reprodução de doenças. Mas não eram apenas as condições físicas que tornavam essas cidades vulneráveis. A mente medieval entendia a doença de forma diferente de como entendemos hoje. A doença era frequentemente vista como punição divina pelo pecado, ou como resultado de ar corrompido, ou como influência de alinhamentos planetários infelizes. A ideia de que criaturas minúsculas e invisíveis pudessem causar tal devastação era tão estranha quanto sugerir que pensamentos pudessem matar ou que palavras pudessem curar. Quando alguém adoecia nessas comunidades, a resposta natural era se reunir, oferecer conforto e cuidado. Famílias se aglomeravam ao redor de leitos de doentes, oferecendo o pouco de medicina que possuíam. Chás de ervas, cataplasmas, orações sussurradas à luz tremulante das velas. Amigos visitavam para oferecer apoio e solidariedade.
padres chegavam para dar a extrema unção, movendo-se de casa em casa, tocando os doentes e moribundos com mãos que inconscientemente carregavam a morte para a próxima casa. Cada ato de amor, cada gesto de compaixão, cada momento de conexão humana potencialmente carregava as sementes da catástrofe. Ainda assim, imagine a profunda coragem que isso exigia. Escolher o amor apesar do risco, oferecer conforto sabendo que poderia significar sacrifício. Nessas escolhas impossíveis, algo belo sobre a natureza humana se revelou. Ainda assim, em nossa cidade esquecida, a vida continuava com uma normalidade quase de partir o coração, mesmo quando as primeiras sombras do desastre começaram a cair. O padeiro ainda se levantava antes do amanhecer para sovar sua massa. O martelo do ferreiro ainda batia contra o ferro nas primeiras horas da manhã. Crianças ainda brincavam seus jogos antigos nas ruas, e amantes ainda se encontravam em cantos secretos para trocar promessas sussurradas. Há algo profundamente comovente nessa normalidade diante da ruína que se aproxima. Essas não eram pessoas vivendo em terror constante. Elas simplesmente estavam vivendo suas vidas, cuidando de suas famílias, exercendo seus ofícios, planejando futuros que esperavam se desenrolar de forma muito similar ao seu passado. A peste ainda não havia se revelado como a destruidora de mundos. Era ainda apenas mais uma dificuldade em vidas já familiarizadas com adversidades. O inverno sempre foi uma estação particularmente difícil nas comunidades medievais. Os estoques de comida diminuíam, o combustível se tornava precioso, e o frio se infiltrava por cada rachadura e fresta das casas mal isoladas. As pessoas se juntavam para se aquecer, compartilhando sua respiração, seu espaço, sua própria força vital. Foi durante esses meses íntimos de inverno que a peste encontrou seu terreno mais fértil, espalhando-se de pessoa para pessoa com eficiência devastadora. Imagine uma lareira aconchegante, crepitando suavemente enquanto a neve cai lá fora, projetando sombras dançantes nos rostos de uma família reunida para sua refeição da noite. O pai fala de seu trabalho no moinho, a mãe compartilha notícias do mercado, e as crianças escutam com olhos brilhantes enquanto a avó conta uma velha história sobre cavaleiros corajosos e florestas mágicas. Esta cena de tranquilidade doméstica, repetida em incontáveis lares por toda a nossa cidade esquecida, representa tanto o auge do conforto humano quanto as condições perfeitas para uma catástrofe que se aproxima. O medo genuíno pela sobrevivência que logo dominaria essas comunidades ainda estava a semanas de distância. Por enquanto, havia apenas a luta comum de passar mais um inverno, de manter o fogo aceso e os estoques de comida durando até a chegada da primavera. Essas eram pessoas de resistência notável, acostumadas às dificuldades, habilidosas em encontrar alegria nas pequenas coisas, e dotadas de um espírito humano inquebrável que as havia carregado através de gerações de dificuldades. Mas o que aconteceu em seguida testaria esse espírito de formas que nenhuma geração anterior jamais havia imaginado. A cidade esquecida que estamos explorando esta noite enfrentaria uma provação que despojaria tudo que era familiar, tudo que era confortável, tudo que havia definido seu mundo por séculos. E nesse despojamento, algo extraordinário emergiria. Um testemunho do que as pessoas podem suportar quando não têm escolha senão suportar, e do que elas podem se tornar quando tudo o que pensavam saber sobre vida e morte é colocado de cabeça para baixo. Mas o que aconteceu em seguida mudou tudo para sempre. O colapso começou silenciosamente, como o primeiro sopro do inverno sobre as folhas do outono. Imagine, se puder, a manhã em que Tomás acordou para encontrar o mercado estranhamente silencioso. Nenhum comerciante anunciando suas mercadorias, nenhuma criança correndo entre as barracas, nenhuma agitação familiar que havia definido sua pequena cidade por gerações. Apenas o eco oco de seus passos nas pedras do calçamento que pareciam subitamente muito largas, muito vazias. Esse não foi o colapso dramático que você poderia imaginar das histórias de guerra ou desastre natural. Isso foi algo muito mais insidioso, muito mais aterrorizante em sua certeza gradual. A grande mortalidade, como viriam a chamá-la, não se anunciou com trombetas ou chamas. Ela se infiltrou nas comunidades como neblina vinda de costas distantes, mudando tudo que tocava enquanto deixava a paisagem enganosamente familiar. Imagine-se parado naquele mercado com Tomás naquela manhã. As barracas de madeira ainda estavam onde sempre estiveram, suas superfícies desgastadas carregando as marcas de incontáveis transações. A fonte de pedra no centro ainda gotejava com água clara da nascente próxima. Até mesmo os sinos da igreja soaram a hora, suas vozes de bronze ecoando pelos telhados como haviam feito por séculos. Ainda assim, algo fundamental havia mudado, algo que nunca retornaria ao que era. Os primeiros sinais haviam aparecido semanas antes.
embora poucos os reconhecessem pelo que realmente eram. Mestre Guilherme, o comerciante de tecidos que controlava o comércio de lã através de 3 condados, havia falhado em chegar para a feira de outono. Sua ausência criou uma ondulação que se espalhou como ondas criadas por pedras atiradas em água parada. Sem suas mercadorias, os comerciantes menores que dependiam de seus negócios se viram sem nada para vender. Sem compradores para seus produtos, os fazendeiros começaram a questionar se a longa jornada ao mercado valia o esforço. Mas não foi apenas o comércio que vacilou naqueles primeiros dias. As próprias fundações da vida medieval começaram a mostrar sua fragilidade. Considere quão intrincada era a teia de relacionamentos em uma cidade de meros 800 habitantes. Todos conheciam todos, e todos dependiam de todos de formas tanto óbvias quanto ocultas. Imagine-se caminhando por uma comunidade tão unida em uma manhã pacífica. Crianças acenando cumprimentos para lojistas que as haviam visto crescer, vizinhos compartilhando notícias por cima das cercas dos jardins, o ritmo confortável de interdependência que os havia sustentado através de incontáveis estações. Quando o filho do padeiro adoeceu e não pôde mais ajudar com o pão da madrugada, significou entregas atrasadas para lares por toda a comunidade. Quando a esposa do ferreiro sucumbiu à febre e ele passou seus dias cuidando dela, ao invés de cuidar de sua forja, significou arados não consertados e cavalos não ferrados. Essas não eram meros inconvenientes. Eram os primeiros fios sendo puxados de uma tapeçaria que havia levado gerações para tecer. Cada ausência criava uma lacuna que outros se apressavam para preencher. Mas havia apenas tantas mãos, apenas tantas horas em cada dia. O ritmo da vida que havia parecido tão natural e imutável quanto as próprias estações, começou a tropeçar e vacilar. Tomás havia construído sua vida em torno da previsibilidade. Como comerciante de grãos da cidade, ele sabia que a colheita chegaria em setembro, que o moinho funcionaria durante outubro, e que os suprimentos de inverno estariam guardados até o final de novembro. Ele sabia quais fazendeiros podiam ser confiados para entregar trigo de qualidade, quais famílias precisariam de crédito até a primavera, quais estradas se tornariam intransitáveis quando as chuvas chegassem. Esse conhecimento era seu sustento, sua segurança, seu lugar no mundo. Agora, enquanto caminhava por aquele mercado silencioso, Tomás sentia o chão tremendo sob tudo o que havia acreditado ser sólido. 3 de seus fornecedores mais confiáveis não haviam chegado para o mercado semanal. O moleiro, o velho Godofredo, havia mandado aviso de que seu aprendiz estava doente demais para trabalhar na roda d'água, e sem ajuda, ele não conseguia processar o grão que os fazendeiros desesperadamente precisavam transformar em farinha. As estradas que conectavam sua cidade ao mundo mais amplo, aquelas artérias vitais de comércio e comunicação, pareciam estar ficando mais longas e mais perigosas a cada dia que passava. O que Tomás ainda não conseguia entender era que as dificuldades de sua pequena cidade estavam sendo repetidas em incontáveis comunidades por toda a Inglaterra, por toda a França, por todo o mundo conhecido. A peste ainda não havia chegado em sua manifestação completa e terrível, mas sua sombra já havia começado a cair. Navios que deveriam ter transportado mercadorias entre portos permaneciam ancorados e vazios, suas tripulações mortas ou fugidas. Mosteiros que haviam servido como centros de aprendizado e caridade por séculos se viam lutando para cuidar de seus próprios doentes e moribundos. Até mesmo as grandes rotas comerciais que conectavam Oriente e Ocidente, aquelas estradas de prosperidade que haviam enriquecido nações e construído impérios, estavam começando a se fragmentar à medida que o medo superava o lucro. No campo ao redor da cidade de Tomás, a situação estava se tornando ainda mais precária. Imagine a jovem Margarida, com apenas 16 anos, de repente se vendo responsável pela fazenda da família, quando a febre levou tanto seu pai quanto seu irmão mais velho no período de apenas uma semana. Ela havia os observado trabalhar a terra toda a sua vida. Mas observar e fazer eram coisas completamente diferentes. A cevada precisava ser colhida, mas ela não tinha força para balançar a foice pesada por horas seguidas. Os porcos precisavam ser alimentados, mas sem as costas fortes de seu irmão para carregar os baldes pesados, a tarefa parecia impossível. Mais crucialmente, os grãos de sementes para o plantio do próximo ano precisavam ser cuidadosamente selecionados e armazenados, mas ela nunca havia aprendido quais sementes mostravam mais promessa, quais sobreviveriam a um inverno rigoroso, quais produziriam as colheitas mais fortes. A história de Margarida não era única. Por toda a região, fazendas que haviam alimentado comunidades por gerações estavam caindo em ruínas, não porque a própria terra havia falhado, mas porque o conhecimento e o trabalho necessários para cultivá-la haviam subitamente desaparecido.
O equilíbrio cuidadoso entre esforço humano e abundância natural, refinado ao longo de séculos de tentativa e erro, estava entrando em colapso em questão de semanas. As consequências se espalhavam para fora de maneiras tanto imediatas quanto profundas. Quando a fazenda de Margarida não conseguia produzir seu rendimento usual, significava menos grão para Tomás comprar e distribuir. Quando fracassos similares ocorriam em fazendas vizinhas, significava que o moinho tinha menos trabalho, o padeiro tinha menos clientes, a taverna servia menos viajantes. A economia circular que havia sustentado a comunidade por gerações estava se tornando uma espiral de declínio. No entanto, talvez o mais perturbador de tudo era quão rapidamente as pessoas começaram a perder fé nas instituições que haviam ancorado seu mundo. A igreja, que havia prometido proteção e significado em troca de devoção e dízimos, parecia impotente contra um inimigo que não conseguia nem explicar nem combater. Senhores locais, que haviam reivindicado autoridade em troca de proteção, encontraram suas próprias famílias dizimadas e sua capacidade de manter a ordem severamente comprometida. Até mesmo as guildas, aquelas irmandades de artesãos que haviam regulado o comércio e mantido padrões por séculos, descobriram que seus segredos cuidadosamente guardados não significavam nada quando não havia ninguém para transmiti-los. Tomás se viu questionando pressupostos que nunca havia pensado em examinar. Se Deus estava verdadeiramente cuidando dos fiéis, por que as famílias mais devotas estavam sofrendo junto com os ímpios? Se a ordem social era divinamente ordenada, por que a morte parecia levar senhor e camponês com igual indiferença? Se o conhecimento e experiência humanos eram verdadeiramente valiosos, por que pareciam tão inúteis contra esse inimigo invisível? Esses eram pensamentos perigosos em um mundo onde questionar a autoridade poderia significar excomunhão ou pior. Mas quando os próprios alicerces da existência estavam desmoronando, tais questões se tornavam inevitáveis. No silêncio de sua loja vazia, cercado por sacos de grão que provavelmente nunca seriam enchidos novamente, Tomás começou a entender que o mundo que havia herdado de seu pai não seria o mundo que deixaria para seus filhos. O aspecto verdadeiramente aterrorizante daqueles primeiros dias não era apenas o que estava acontecendo, mas o que não estava acontecendo. Cartas pararam de chegar de cidades vizinhas. Mascates cessaram suas rotas regulares. Peregrinos não passavam mais a caminho de santuários distantes. O fluxo de informações que havia conectado comunidades através de vastas distâncias simplesmente secou, deixando cada povoado para enfrentar sua crise em isolamento, incerto se seu sofrimento era único ou universal. Imagine o silêncio estranho que se instalou sobre estradas familiares. Caminhos que outrora vibravam com o ritmo gentil do comércio e conexão agora jazendo vazios sob o céu pálido de inverno. No entanto, neste isolamento, comunidades descobriram novas profundezas de sua própria resistência, aprendendo a encontrar força dentro de si mesmas. Neste silêncio crescente, o rumor tornou-se mais poderoso que os fatos. Espalhou-se a palavra de que a praga era um castigo divino pelas transgressões da humanidade. Embora ninguém conseguisse concordar sobre quais pecados específicos haviam desencadeado tal ira. Alguns afirmavam que era um veneno no próprio ar, enquanto outros insistiam que se espalhava através do contato com os afligidos. Alguns sussurravam que era feitiçaria, obra de inimigos tanto estrangeiros quanto domésticos. Sem informações confiáveis, o medo preencheu o vazio, e o medo tomou decisões que a lógica poderia ter questionado. Quando Tomás fechou sua loja naquela noite, a chave girando com uma finalidade que parecia ecoar pelas ruas vazias, ele não poderia ter imaginado que aquilo era apenas o começo. O primeiro colapso, por mais devastador que parecesse, foi apenas a mais gentil introdução à catástrofe que ainda se aproximava. A infraestrutura do comércio e da agricultura, da governança e da comunidade havia começado a se fraturar. Os laços que mantinham a sociedade unida estavam se esticando e se rompendo um por um. Mas aqui está o que é verdadeiramente notável sobre a natureza humana. Justamente quando tudo parecia perdido, algo inesperado estava prestes a emergir. O pior ainda estava por vir na segunda onda, quando a praga chegaria não como um sussurro, mas como um rugido ensurdecedor. Quando a ilusão cuidadosamente mantida de que a civilização humana era mais forte que as forças da natureza seria completamente despedaçada. A fundação havia rachado, mas o verdadeiro teste de tudo que a humanidade havia construído ao longo de séculos de luta e progresso ainda estava por começar. A segunda onda trouxe uma unidade inesperada ao que antes parecia um fim. Imagine, se puder, caminhar por bairros onde os sons familiares do isolamento haviam sido substituídos por algo completamente diferente. O murmúrio suave de vozes carregando pelas ruas silenciosas,
o arranhar suave de pás trabalhando juntas, o brilho caloroso de fogueiras compartilhadas visíveis através de janelas que haviam permanecido escuras por tanto tempo. Foi nestes momentos de mais profunda incerteza que algo notável começou a emergir das sombras do nosso medo coletivo. Imagine Sarah, uma professora aposentada que havia passado meses evitando seus vizinhos, agora de pé na janela da cozinha, observando enquanto o jovem pai de 3 casas adiante lutava para limpar os detritos crescentes de sua entrada. Sem uma palavra, ela vestiu o casaco e saiu, carregando uma garrafa térmica de café quente e um par extra de luvas de trabalho. Esta cena estava se desenrolando em incontáveis comunidades, caro ouvinte, enquanto as pessoas descobriam que a sobrevivência não era mais apenas sobre resistir sozinho. Era sobre reconhecer que as barreiras que havíamos construído entre nós mesmos, aquelas paredes invisíveis de conveniência moderna e conexão digital, haviam se tornado luxos que não podíamos mais nos permitir. O inverno que se seguiu à segunda onda foi uma estação de genuína transformação. Sinta a mudança no ar, enquanto vizinhos que haviam vivido lado a lado por anos, finalmente aprenderam os nomes uns dos outros. Maria, que sempre havia passado apressada com seus fones de ouvido, agora se encontrava demorando-se junto às cercas dos jardins, compartilhando histórias sobre as receitas de sua avó com a senhora Chen, cujos próprios relatos de crescer durante a guerra carregavam uma sabedoria que de repente parecia essencial, ao invés de pitoresca. Imagine a beleza gentil dessas primeiras conexões. 2 mulheres descobrindo amizade através de uma cerca de jardim, suas vozes suaves no ar matinal, enquanto compartilhavam memórias e sonhos. Nestes momentos simples, as comunidades começaram a se lembrar do que haviam estado perdendo o tempo todo. Havia algo profundo acontecendo nessas pequenas trocas. Algo que falava ao espírito humano inquebrável que emerge quando as circunstâncias despojam tudo, exceto o que realmente importa. A mercearia da esquina, que sempre havia sido apenas uma transação rápida, tornou-se um local de encontro, onde as pessoas se demoravam, onde o idoso Sr. Silva começou a ensinar vizinhos mais jovens como preservar alimentos sem eletricidade, suas mãos gastas demonstrando técnicas que seu próprio pai lhe havia mostrado décadas antes. Imagine essas revoluções silenciosas acontecendo em garagens transformadas em oficinas comunitárias, onde o som de martelos e serras se misturava com risadas e o compartilhamento de histórias. Tiago, um engenheiro de software que havia passado anos olhando para telas, descobriu que tinha um dom para consertar coisas. Suas explicações pacientes ajudando mães solteiras a aprender a reparar bicicletas e consertar telhados. O medo genuíno pela sobrevivência que inicialmente havia separado as pessoas, agora as estava tecendo juntas, de maneiras que pareciam tanto antigas quanto revolucionárias. Imagine-se sentado junto à sua própria janela em uma dessas noites frescas, observando enquanto crianças que antes estavam confinadas a seus quintais separados, agora se moviam livremente entre as casas, carregando mensagens e pequenos presentes, suas vozes criando uma sinfonia de conexão que preenchia os espaços onde motores de carros e aparelhos de ar-condicionado antes zumbiam. O calor aconchegante dos recursos compartilhados começou a substituir a fria ansiedade da luta individual. Foi nestes momentos que as pessoas redescobriram a arte esquecida da verdadeira comunidade. O clube do livro, que havia se reunido virtualmente por meses, finalmente se reuniu pessoalmente, se acomodando em salas de estar, onde o brilho suave das velas substituiu a iluminação áspera do teto. Elas liam sob o brilho gentil, compartilhando não apenas histórias das páginas, mas histórias de suas próprias vidas, criando novos capítulos juntas na revolução silenciosa que estava reformulando sua compreensão do que significava pertencer. A idosa Inês, que havia estado sobrevivendo com sopa enlatada e entregas esporádicas, se viu no centro de uma rede de cuidados que parecia brotar naturalmente. Famílias jovens trouxeram-lhe pão fresco e ficaram para ouvir suas histórias sobre crescer durante a Grande Depressão, suas crianças sentadas de pernas cruzadas no seu tapete gasto, absorvendo lições sobre resistência que nenhum livro didático poderia ensinar. Sinta o calor dessas conexões enquanto se espalhavam como ondas suaves pelas comunidades que haviam esquecido como realmente se ver. O dono da loja de ferragens começou a oferecer aulas gratuitas sobre reparos básicos. Sua sala empoeirada dos fundos transformada em um lugar onde o conhecimento fluía livremente entre gerações. A instrutora de yoga mudou suas aulas para o parque, ensinando técnicas de alívio do estresse sob árvores que testemunharam incontáveis estações de adaptação humana. Havia beleza em observar as pessoas descobrirem habilidades que nunca souberam que possuíam. O contador que aprendeu a conservar vegetais, o advogado que virou especialista em fazer fogo sem fósforos,
a enfermeira aposentada que organizou workshops informais de primeiros socorros no seu quintal. Cada pessoa contribuindo com seus dons únicos para uma tapeçaria de apoio mútuo que se fortalecia a cada refeição compartilhada e a cada problema resolvido em conjunto. Imagine os encontros noturnos que começaram espontaneamente em garagens e quintais da frente, onde o murmúrio suave da conversa substituiu o zumbido eletrônico de entretenimentos separados. Crianças aprenderam brincadeiras que não precisavam de nada além de imaginação e amigos dispostos, enquanto adultos descobriram a satisfação profunda de trabalho feito com mãos e corações, ao invés de teclados e telas. A transformação não aconteceu sem desafios, querido ouvinte. Houve momentos em que velhos hábitos de privacidade e autossuficiência entraram em choque com a nova realidade de interdependência. Mas gradualmente, as pessoas aprenderam a navegar essas tensões com a mesma paciência que estavam aplicando a todos os outros ajustes em suas vidas. Imagine a primeira horta comunitária que brotou no que havia sido um terreno vazio. Vizinhos trabalhando juntos para transformar solo duro em fileiras de possibilidades. O arquiteto que projetou sistemas de coleta de chuva. O mecânico que ensinou outros a manter ferramentas manuais. A avó que mostrou aos pais jovens como preservar a colheita para os meses de inverno à frente. Essas não eram apenas trocas práticas, mas atos de fé em um futuro compartilhado. Cada semente plantada, cada habilidade compartilhada, cada momento de risada ecoando entre casas, representava uma escolha de acreditar em algo maior que a sobrevivência individual. A comunidade estava se tornando algo mais resistente do que a soma de suas partes. Algo que poderia resistir não apenas à crise imediata, mas a quaisquer tempestades que pudessem vir. Conforme a primavera se aproximava com sua promessa de renovação, esses laços haviam criado raízes profundas. As redes de cuidado e cooperação que haviam começado como medidas desesperadas para a sobrevivência estavam se revelando como algo muito mais precioso, algo que talvez sempre tivesse faltado em suas vidas, sem eles perceberem. As crianças que haviam aprendido a brincar juntas através dos limites dos quintais, os vizinhos que haviam descoberto amizade no trabalho compartilhado, os idosos que encontraram propósito no ensino e os jovens que encontraram sabedoria ao escutar, todos estavam criando algo novo a partir de algo muito antigo. Eles estavam lembrando o que as comunidades sempre souberam, que a verdadeira força não vem do isolamento, mas dos incontáveis fios de conexão que nos unem. No entanto, conforme o inverno se aprofundava e os recursos diminuíam, essa nova unidade enfrentaria seu maior teste. Quando a comida se esgotou, as escolhas se tornaram impossíveis. Imagine, se quiser, famílias reunidas ao redor de mesas vazias, crianças olhando para cima com olhos questionadores, suas histórias usuais da hora de dormir substituídas pela realidade dura da sobrevivência. Este foi o momento em que o verdadeiro teste dos laços comunitários revelaria algo mais sombrio, mais complexo do que qualquer um havia antecipado. Sarah Martins olhou fixamente para a pequena despensa em seu apartamento, contando e recontando as mesmas 3 latas de sopa, meio saco de arroz e uma caixa de biscoitos. Sua vizinha, Sra. Chen, havia batido mais cedo, perguntando se ela tinha alguma comida extra para seu marido diabético. Através das paredes finas, Sarah podia ouvir o pequeno Tomás lá em cima chorando de fome. Ela segurou aquelas 3 latas como se fossem feitas de ouro, sabendo que elas representavam talvez mais 4 dias para seus próprios 2 filhos. Imagine o peso de tal decisão. Em tempos normais, compartilhar vem naturalmente, não é? Mas quando a sobrevivência está em jogo, quando cada bocado pode significar a diferença entre seu filho jantar hoje ou ir dormir com fome, o cálculo se torna impossivelmente cruel. Isso estava acontecendo em prédios de apartamentos, bairros suburbanos e comunidades rurais por todas as regiões afetadas. A brutalidade matemática da escassez estava transformando pessoas comuns em filósofos desesperados, forçados a responder perguntas que nunca imaginaram enfrentar. Você salva sua família primeiro ou compartilha com a comunidade? É moral acumular quando outros estão passando fome? Onde está a linha entre autopreservação e egoísmo? Dr. Tiago Ferreira, um coordenador de emergência que viveu essas semanas, depois descreveu o fenômeno como a grande triagem moral. Ele observou enquanto algumas casas se tornaram fortalezas, janelas cobertas, portas barricadas, famílias existindo em isolamento temeroso. Outras abriram suas portas amplamente, juntando recursos em um ato de confiança radical. A maioria caiu em algum lugar no meio, navegando um terreno intermediário traiçoeiro onde cada decisão carregava o peso da sobrevivência. A família Silva escolheu a abordagem da fortaleza.
João Silva, um homem geralmente generoso que treinava futebol infantil nos fins de semana, havia convertido sua garagem em um bunker de armazenamento de comida. Sua esposa, Joana, espiava pelas cortinas enquanto os vizinhos passavam, seu coração se despedaçando a cada rosto faminto que via. Mas João havia feito as contas, calculado até a última caloria o que sua família de 5 pessoas precisaria para sobreviver até a ajuda chegar. Ele não podia salvar todo mundo, raciocinava, mas podia salvar os seus. 3 casas adiante, Maria Santos fez a escolha oposta. Mãe solteira de 2 adolescentes, ela reuniu a pouca comida que tinha e criou uma cozinha comunitária em sua sala de estar. Os vizinhos vinham com o que podiam contribuir: um saco de farinha, algumas latas de tomate, o pão de ontem. Juntos, eles criavam refeições que rendiam mais do que qualquer casa individual conseguiria sozinha. Seus adolescentes iriam dormir com fome algumas noites, mas cercados por uma dúzia de outras famílias que compartilhavam o mesmo sacrifício. Imagine essas 2 cenas existindo na mesma rua, quase ao alcance da vista uma da outra. O Silva, comendo suas refeições cuidadosamente racionadas em silêncio, cortinas fechadas, calculando quantos dias restavam. A casa dos Santos brilhando com luz de lampião e conversas, adultos compartilhando tarefas culinárias enquanto crianças brincavam juntas, todos mais magros, mas ninguém sozinho. Imagine o calor suave irradiando daquela segunda casa. O murmúrio gentil de vozes, o riso silencioso de crianças brincando, o conforto do propósito compartilhado. Mesmo na escassez, o amor encontrou uma maneira de se multiplicar ao invés de se dividir. Ambas as famílias estavam fazendo escolhas racionais baseadas nas mesmas informações. Ambas estavam tentando proteger o que mais prezavam, e ainda assim, suas abordagens representavam filosofias fundamentalmente diferentes sobre a natureza humana e sobrevivência. O peso psicológico era imenso. As crianças começaram a aprender conceitos que não deveriam ter que entender. Sofia Silva, de 8 anos, perguntou à sua mãe por que eles não podiam compartilhar seu estoque escondido de comida com a família vizinha cujo bebê chorava a noite toda de fome. Como você explica para uma criança que às vezes ser bom significa deixar outros sofrerem? Como você mantém uma bússola moral quando o próprio conceito de moralidade parece mudar a cada estômago vazio? Imagine ter tal conversa à luz suave de um lampião, tentando preservar a inocência de uma criança, enquanto a ensina sobre um mundo que havia se tornado impossivelmente complexo. Esses momentos silenciosos de amor parental, mesmo nos tempos mais sombrios, nos lembram dos laços inquebráveis que mantêm a humanidade inteira. Algumas comunidades tentaram implementar sistemas formais de racionamento. Conselhos de vizinhança se formaram da noite para o dia, tentando criar redes justas de distribuição. Mas a própria justiça se tornou fonte de conflito. Uma família de 6 deveria receber mais que um casal sem filhos? E quanto aos residentes idosos que precisavam de dietas especiais, aqueles que haviam se preparado melhor de antemão deveriam ser obrigados a compartilhar com os que não haviam se planejado? O bairro Riverside tentou tal sistema. Eles estabeleceram um ponto central de distribuição no centro comunitário, com coordenadores voluntários gerenciando suprimentos e alocação. Por 3 dias, funcionou lindamente. As famílias chegavam com suas contribuições e saíam com suas porções. Crianças brincavam juntas enquanto adultos organizavam e planejavam. Então alguém descobriu que a família Morrison havia escondido suprimentos adicionais em casa, enquanto ainda recebia sua porção completa do reserva comunitária. A confiança que mantinha o sistema unido rachou instantaneamente. Discussões eclodiram sobre justiça, sobre punição, sobre se deveriam expulsar os Morrison do programa inteiramente. A cozinha comunitária fechou naquela noite, e os vizinhos retornaram aos seus cálculos individuais de sobrevivência. Esses dilemas morais não se limitavam à comida. Suprimentos médicos se tornaram outra fonte de escolhas agonizantes. Quando a insulina era escassa, quem decidia qual diabético recebia tratamento? Quando havia uma dose de medicamento cardíaco, restante na farmácia, como escolhiam entre 2 pacientes cardiopatas? Algumas comunidades criaram sistemas de loteria. Outras estabeleceram prioridade baseada na idade ou status familiar. Cada sistema criava suas próprias complexidades morais e consequências dolorosas. As histórias deste período revelam algo profundo sobre a natureza humana sob estresse extremo. Doutora Patrícia Oliveira, uma socióloga que mais tarde estudou essas comunidades, descobriu que as divisões não eram aleatórias.
Elas seguiam padrões que revelavam crenças profundamente enraizadas sobre justiça, comunidade e sobrevivência que as pessoas nem sabiam que possuíam. Imagine essas descobertas se desenrolando como camadas de uma antiga tapeçaria. Cada fio de escolha humana revelando verdades mais profundas sobre o que valorizamos quando tudo familiar desaparece. Nesta revelação, jazia tanto a dor da complexidade humana quanto o conforto de nos compreendermos mais profundamente. Algumas famílias descobriram que eram coletivistas naturais, encontrando força e significado no sacrifício compartilhado. Outras descobriram que eram individualistas no coração, sentindo-se mais seguras quando controlavam seus próprios recursos. Nenhuma abordagem era inerentemente certa ou errada. Mas o estresse da crise forçou as pessoas a descobrir qual filosofia habitava em suas entranhas. As crianças, talvez o mais revelador, se adaptaram a qualquer sistema que suas famílias escolheram. Em lares acumuladores, crianças aprenderam a ser secretas, a comer silenciosamente, a nunca mencionar comida perto de amigos. Em comunidades de compartilhamento, crianças aprenderam lições diferentes sobre cooperação e responsabilidade coletiva. Ambos os grupos estavam aprendendo habilidades de sobrevivência, mas eram tipos fundamentalmente diferentes de sobrevivência. Conforme a crise se aprofundava e os dias se estendiam, algo inesperado começou a emergir. As categorias rígidas entre acumuladores e compartilhadores começaram a se desintegrar. Algumas famílias fortaleza chegaram ao seu limite e abriram suas portas. Algumas comunidades de compartilhamento tiveram que tomar a decisão dolorosa de excluir membros que estavam aproveitando-se da generosidade dos outros. A paisagem moral mudou como areia sob seus pés. A senhora Chen, a mulher idosa com o marido diabético, tornou-se uma ponte entre esses mundos. Orgulhosa demais para implorar, mas desesperada demais para permanecer em silêncio, ela começou a oferecer serviços em troca de comida. Ela consertava roupas, cuidava de crianças, limpava casas, qualquer coisa para ganhar uma refeição para seu marido sem que parecesse caridade. Sua abordagem criou um caminho intermediário que muitas famílias começaram a seguir, estabelecendo economias informais onde a dignidade poderia ser preservada, mesmo enquanto os recursos eram compartilhados. Essas microeconomias revelaram outra dimensão da crise moral. Quando o dinheiro tornou-se sem sentido e os empregos tradicionais desapareceram, como as pessoas determinavam valor? Um professor poderia trocar aulas por pão. Um mecânico poderia consertar bicicletas por sopa. As habilidades de contar histórias de uma avó tornaram-se moeda quando os pais precisavam de alguém para confortar crianças assustadas. Imagine a beleza gentil dessa transformação. Um mundo onde a voz de uma avó, suave e paciente na luz da tarde, torna-se tão preciosa quanto o ouro. Onde conhecimento compartilhado torna-se nutrição, e bondade oferecida torna-se a base de um novo tipo de riqueza. Mas mesmo essas soluções carregavam peso moral. Era justo que aqueles com habilidades valiosas comessem melhor do que aqueles cujos talentos eram menos imediatamente úteis? Um artista deveria receber a mesma alocação de comida que um médico? Essas perguntas forçaram as comunidades a confrontar pressupostos fundamentais sobre valor, contribuição e dignidade humana. Conforme a terceira semana se aproximava, muitas famílias se viram questionando escolhas que haviam feito com tanta certeza no início. Os Silva, que haviam sido tão cuidadosos com suas reservas, observaram sua filha mais nova ficar apática e retraída, não de fome, mas de isolamento. Maria Santos, que havia compartilhado tão generosamente, começou a se preocupar se seus adolescentes teriam a força de que precisavam se a crise continuasse por muito mais tempo. A complexidade moral se aprofundava a cada dia que passava, mas algo mais também estava acontecendo. Em suas tentativas desesperadas para navegar essas escolhas impossíveis, algumas comunidades haviam começado a descobrir soluções que pareciam transcender o binário de acumular versus compartilhar. Pequenos grupos estavam experimentando com abordagens híbridas, sistemas criativos que honravam tanto a segurança individual quanto a responsabilidade coletiva. Algumas cidades encontraram um terceiro caminho que ninguém esperava, uma solução que desafiaria tudo o que eles pensavam saber sobre sobrevivência e comunidade. Mas essa descoberta viria apenas depois que eles tivessem atravessado o período mais sombrio ainda, quando as escolhas se tornaram ainda mais impossíveis, e os riscos se tornaram maiores do que qualquer um havia imaginado possível. A solução estava no conhecimento ancestral, sussurrado de geração em geração,
como sementes preciosas carregadas através dos invernos mais severos. Imagine, se quiser, uma mulher idosa em uma pequena vila, suas mãos enrugadas cuidadosamente preparando remédios que haviam sustentado seu povo por séculos. Essas não eram meras superstições ou tentativas desesperadas de cura. Eram sistemas sofisticados de medicina, agricultura e organização comunitária que haviam evoluído ao longo de milênios para ajudar os humanos a prosperar mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Conforme o mundo familiar desmoronava ao redor deles, as pessoas começaram a lembrar o que seus ancestrais sempre souberam. Os caminhos antigos não eram primitivos. Eram adaptações engenhosas para lidar com a incerteza. Imagine caminhar por uma vila onde cada casa havia se transformado em um centro de sabedoria ancestral, onde as avós se tornaram os membros mais valiosos da sociedade, não apesar de sua idade, mas devido ao conhecimento que carregavam. Em uma comunidade, um homem idoso chamado Thomas, que havia sido dispensado como excêntrico por sua obsessão com métodos tradicionais de agricultura, de repente se viu cercado por ouvintes ansiosos. Seu jardim, que os vizinhos antes desprezavam como antiquado, agora estava produzindo comida quando os sistemas agrícolas modernos haviam falhado. Thomas nunca havia esquecido as técnicas de plantio companheiro que seu avô lhe ensinou, os métodos naturais de controle de pragas que não requeriam químicos, as práticas de enriquecimento do solo que trabalhavam com a natureza ao invés de contra ela. A sabedoria que Thomas compartilhou não era apenas sobre cultivar comida, era sobre entender as relações intrincadas entre plantas, solo, clima e estações. Ele lhes ensinou a ler os sinais sutis que indicavam quando plantar, quando colher, quando deixar a terra descansar. Essas não eram tradições aleatórias passadas adiante através da ignorância, mas sistemas sofisticados de observação, desenvolvidos por incontáveis gerações que haviam sobrevivido a fomes, secas e convulsões sociais. Enquanto isso, por toda a região, outros conhecimentos esquecidos começaram a ressurgir. Mulheres que haviam aprendido preservação tradicional de alimentos de suas mães e avós tornaram-se mestras em habilidades vitais de sobrevivência. Elas demonstraram como fermentar vegetais não apenas para sabor, mas para criar alimentos que poderiam durar através de longos invernos e fornecer nutrientes essenciais quando produtos frescos não estavam disponíveis. Elas mostraram às comunidades como secar carnes e peixes usando técnicas que não requeriam refrigeração moderna, como fazer queijo e manteiga que poderiam sustentar famílias por meses. Imagine a transformação gentil acontecendo em incontáveis lares. Avós mais uma vez tornando-se mestras, suas mãos enrugadas demonstrando remédios que conectavam terra à cura, passado ao presente. Ao redescobrir essas sabedorias ancestrais, as pessoas encontraram não apenas soluções práticas, mas um profundo sentimento de reencontro consigo mesmas. Mas talvez o mais notável seja que essas comunidades começaram a redescobrir a antiga arte da tomada de decisões coletiva. Em vilarejos onde a comunicação moderna havia falhado, as pessoas naturalmente voltaram aos sistemas tradicionais de assembleia, onde as decisões eram tomadas através de deliberação cuidadosa em vez de votações rápidas. Os anciãos que possuíam a sabedoria da experiência receberam o respeito e a autoridade que mereciam, enquanto os membros mais jovens contribuíram com sua energia e perspectivas frescas. Imagine participar de uma dessas reuniões de assembleia, realizada talvez no brilho acolhedor de lampiões a óleo, quando as luzes elétricas não funcionavam mais. As conversas não eram apressadas nem dominadas pelas vozes mais altas. Em vez disso, havia um processo metódico onde as preocupações de cada pessoa eram ouvidas, onde as soluções eram testadas contra a memória coletiva do que havia funcionado antes, onde as decisões eram tomadas não para a gratificação imediata, mas para a sobrevivência a longo prazo da comunidade. Essas assembleias resgatavam princípios que a sociedade moderna havia esquecido em sua busca desenfreada pelo sucesso individual. Eles entendiam que a força da comunidade era mais importante que o sucesso de qualquer pessoa isolada. Eles praticavam o compartilhamento de recursos não por caridade forçada, mas porque reconheciam que ajudar os outros fortalecia as chances de sobrevivência de todos. À medida que essas práticas antigas se espalhavam de vila em vila, carregadas por viajantes e refugiados em busca de vidas melhores, algo notável começou a acontecer. As pessoas descobriram que os antigos costumes não eram apenas sobre sobrevivência, eram sobre criar vidas mais ricas e significativas. As práticas tradicionais de cura não apenas tratavam sintomas, elas abordavam a pessoa inteira, compreendendo as conexões entre saúde física, bem-estar emocional e equilíbrio espiritual. Comunidades que abraçaram essas tradições redescobertas
começaram a prosperar de maneiras que surpreenderam até mesmo seus próprios membros. Crianças que haviam crescido desconectadas da natureza se encontraram aprendendo a identificar plantas comestíveis, a entender o comportamento animal, a ler padrões climáticos nas nuvens e no vento. Adultos que se sentiam impotentes diante da complexidade moderna descobriram habilidades que lhes deram confiança e autossuficiência. Os sistemas de troca que emergiram não eram simples trocas de mercadorias, mas redes sofisticadas baseadas em relacionamentos, confiança e benefício mútuo. Uma mulher habilidosa em medicina herbal poderia trocar seu conhecimento e remédios por assistência com reparos na construção. Um homem com habilidades em marcenaria poderia criar ferramentas em troca de alimentos preservados ou serviços de ensino para seus filhos. Essas não eram medidas desesperadas nascidas da pobreza, mas sistemas econômicos vibrantes que valorizavam habilidades humanas e relacionamentos acima de instrumentos financeiros abstratos. O que tornou essas inovações particularmente poderosas foi sua resiliência inerente. Diferentemente dos sistemas modernos que dependiam de cadeias de suprimento complexas e infraestrutura tecnológica, essas abordagens tradicionais foram projetadas para funcionar mesmo quando o apoio externo desaparecia. Elas eram antifrágeis, se tornavam mais fortes quando estressadas, mais robustas quando desafiadas. Os modelos de liderança que emergiram dessa redescoberta da sabedoria antiga foram particularmente inspiradores. Em vez de estruturas autoritárias baseadas em controle e competição, as comunidades desenvolveram sistemas colaborativos onde a liderança era conquistada através do serviço, sabedoria e capacidade de construir consenso. Os líderes não eram figuras distantes tomando decisões de cima, mas membros integrais da comunidade que assumiam a responsabilidade de garantir que as necessidades de todos fossem atendidas. Essas não eram fantasias idealistas, mas sistemas práticos que haviam sido testados através de séculos de experiência humana. Eles representavam a sabedoria acumulada de incontáveis gerações que haviam enfrentado e superado desafios que teriam parecido intransponíveis para pessoas modernas acostumadas com soluções tecnológicas para cada problema. À medida que a notícia dessas comunidades bem-sucedidas se espalhava, mais e mais pessoas começaram a procurar os anciãos e guardiões do conhecimento tradicional em suas próprias áreas. Bibliotecas e universidades, onde ainda funcionavam, se tornaram tesouros não apenas de informação moderna, mas de documentos históricos, descrevendo práticas tradicionais. As pessoas perceberam que os livros antigos, o folclore, as histórias que seus avós contavam não eram apenas relíquias encantadoras do passado, mas guias práticos para criar maneiras sustentáveis e resilientes de vida. A transformação foi profunda e surpreendentemente rápida. Em meses, comunidades que pareciam sem esperança estavam florescendo com propósito e confiança renovados. Elas haviam redescoberto algo que a civilização moderna havia perdido em sua busca por eficiência e crescimento. A compreensão de que os seres humanos são fundamentalmente criaturas sociais que prosperam melhor quando trabalham juntos em harmonia com os sistemas naturais. Mas à medida que essas adaptações inovadoras começaram a criar raízes e se espalhar de comunidade em comunidade, carregadas pelo boca a boca e demonstradas através do sucesso visível, algo mais estava se espalhando junto com elas. Enquanto as pessoas estavam aprendendo a se curar com remédios tradicionais e a se governar com sabedoria antiga, elas também estavam compartilhando algo mais sombrio. Algo que logo testaria se sua nova resiliência poderia resistir a desafios que nem mesmo seus ancestrais haviam conquistado completamente. As histórias viajavam mais rápido que a própria peste, carregadas nas botas gastas de comerciantes e nos cascos urgentes de mensageiros montados. Nesta era antes de jornais ou cabos de telégrafo, a informação se movia através de uma vasta rede invisível que conectava cada vila, cada propriedade, cada fazenda isolada por toda a Europa medieval. Imagine estar parado no cruzamento de uma pequena cidade comercial numa manhã fresca de outono. O aroma de fumaça de lenha se mistura com o cheiro de pão fresco da padaria, e você pode ouvir o suave clip-clop de cavalos se aproximando do leste. Esses viajantes carregam algo mais precioso que as mais finas sedas ou especiarias mais raras em suas alforjes. Eles carregam notícias. O mundo medieval era muito mais conectado do que podemos imaginar. Embora seja verdade que a maioria das pessoas nunca se aventurava a mais de alguns quilômetros de seu local de nascimento, a informação fluía constantemente ao longo de rotas bem estabelecidas. Comerciantes eram as artérias deste sistema de comunicação, carregando não apenas mercadorias, mas informações, rumores e despachos urgentes de cidade em cidade.
Uma notícia que começava em Londres podia chegar a Paris em poucos dias, e de lá se espalhar pelo continente como ondas numa lagoa calma. Mas durante tempos de crise, esse fluxo suave de informação se tornava algo muito mais urgente e perigoso. Quando a palavra primeiro se espalhou de que uma terrível pestilência havia atingido as costas orientais, a notícia correu à frente da própria doença, frequentemente distorcida e amplificada a cada relato. Um relatório de 100 mortes podia se tornar 1000 quando chegasse à próxima vila. Uma doença misteriosa podia se transformar em contos de punição divina ou invasão estrangeira. Imagine um mensageiro cansado desmontando numa estalagem, seu cavalo banhado em suor. O salão comum fica em silêncio quando os viajantes se inclinam para ouvir seus sussurros urgentes. A doença chegou a Calais, ele pode dizer, e em poucas horas essa notícia estaria correndo em direção a Londres, a Amsterdã, a cada canto do mundo conhecido. Mas a cada novo relato, novos detalhes se infiltravam. Alguns afirmavam que os aflitos ficavam negros como carvão. Outros sussurravam que cidades inteiras jaziam vazias, suas ruas patrulhadas apenas por corvos. A igreja desempenhou um papel crucial nesta rede de informação. Monges e padres mantinham correspondência através de vastas distâncias, compartilhando não apenas orientação espiritual, mas inteligência prática sobre convulsões políticas, desastres naturais e ameaças emergentes. Escolas catedrais e mosteiros serviam como centros de comunicação, onde cartas eram copiadas e encaminhadas ao longo de rotas estabelecidas. Um único pedaço de pergaminho podia viajar centenas de quilômetros, passado de abadia em abadia como um revezamento sagrado. No entanto, apesar de toda sua eficiência, esta internet medieval era vulnerável aos mesmos problemas que afligem os sistemas de informação hoje. Relatórios falsos se espalhavam tão rapidamente quanto os verdadeiros, e frequentemente se mostravam mais convincentes. Durante tempos de incerteza, as pessoas ansiavam por explicações, mesmo as impossíveis. A peste negra não era apenas uma doença, era a ira de Deus, ou uma conspiração judaica, ou resultado de ar corrupto de erupções vulcânicas. Cada explicação encontrava crentes fervorosos e propagadores dedicados. Considere o peso psicológico de receber tais notícias numa era quando o entendimento médico permanecia primitivo. Um fazendeiro, ouvindo que uma praga estava se aproximando, podia ter apenas dias para decidir se abandonaria seus campos e fugiria com sua família. Um comerciante podia precisar escolher entre completar uma rota comercial lucrativa ou correr para casa para avisar seus entes queridos. Essas não eram decisões abstratas, eram questões de vida ou morte, tomadas com informação incompleta e frequentemente contraditória. A velocidade da comunicação variava drasticamente, dependendo da urgência da mensagem e dos recursos disponíveis. Correios reais, cavalgando em revezamento com cavalos frescos a cada estação, podiam cobrir distâncias tremendas em tempo notavelmente curto. Durante a Guerra dos 100 Anos, notícias de grandes batalhas às vezes chegavam a cortes distantes em 3 ou 4 dias. Mas, para pessoas comuns, a informação se movia no ritmo das viagens normais, aproximadamente 30 a 50 km por dia a pé, talvez 80 a cavalo. Isso criava uma estranha distorção temporal através da Europa medieval. Em Londres, as pessoas podiam já estar implementando medidas desesperadas contra uma praga que se aproximava, enquanto aldeões, a apenas 160 quilômetros de distância, continuavam suas rotinas diárias em completa ignorância. O próprio tempo parecia se mover em velocidades diferentes, com a crise correndo à frente como uma frente de tempestade, enquanto a normalidade persistia em seu rastro. O impacto psicológico desse fluxo desigual de informação não pode ser exagerado. Imagine viver num mundo onde notícias devastadoras podiam chegar a qualquer momento, carregadas por um estranho na estrada. Não havia maneira de verificar relatórios imediatamente, nenhuma autoridade central para separar verdade de rumor. Um único alarme falso podia disparar pânico em massa e interrupção econômica. Um aviso atrasado podia condenar comunidades inteiras. Mulheres frequentemente desempenhavam papéis cruciais, mas negligenciados nessas redes de informação. Vendedores de mercado, parteiras e esposas de viajantes criavam seus próprios canais de comunicação, compartilhando notícias de conexões familiares, oportunidades econômicas e perigos emergentes. Uma parteira viajando entre vilas podia carregar palavra de uma colheita bem-sucedida ou um surto de febre. A esposa de um comerciante recebendo uma carta de parentes distantes podia desencadear rumores que se espalhavam por toda sua comunidade em questão de horas. O sistema tinha seus próprios freios e contrapesos internos. Viajantes experientes aprendiam a pesar fontes cuidadosamente, comparando relatórios de múltiplos mensageiros antes de tomar decisões cruciais.
Certos indivíduos comerciantes respeitados, escribas instruídos, artesãos confiáveis, desenvolviam reputações por relatórios precisos. Sua palavra carregava mais peso que a de andarilhos desconhecidos ou óbvios alarmistas. Mas até mesmo os sistemas de verificação mais rigorosos podiam ser sobrecarregados durante emergências reais. Quando a peste negra finalmente chegou à Europa Ocidental, nenhuma dose de ceticismo poderia ignorar as evidências crescentes. Cidade após cidade caiu em silêncio. Rotas comerciais se transformaram em estradas desertas. A rede de informações que havia carregado tantos falsos alarmes agora lutava para transmitir a magnitude de uma catástrofe muito real. Casas religiosas frequentemente serviam como santuários para informações assim como para pessoas. Mosteiros mantinham crônicas detalhadas, registrando não apenas eventos locais, mas notícias de todo o mundo conhecido. Esses escribas pacientes criaram uma forma primitiva de jornalismo, embora seu trabalho pudesse não ser lido por décadas ou séculos. Seus registros cuidadosos mais tarde ajudariam historiadores a entender como a informação fluía através da sociedade medieval, e como esse fluxo poderia ser interrompido por crises. A própria tecnologia da escrita impunha certas limitações na comunicação medieval. Pergaminho era caro, tinta precisava ser preparada na hora, e cada letra exigia trabalho meticuloso com pena e junco. Mensagens urgentes eram frequentemente mantidas breves por necessidade, deixando detalhes cruciais para suplementos verbais que poderiam ser distorcidos ou esquecidos. Notícias importantes poderiam chegar como fragmentos crípticos, exigindo interpretação e imaginação para preencher as lacunas. Conforme o outono se aprofundava pelo continente, os ritmos normais de comunicação sazonal começaram a mudar. Comerciantes que geralmente faziam rondas finais, antes que as tempestades de inverno chegassem, se viram carregando relatórios cada vez mais desesperadores. Mensagens que deveriam ter sido correspondência comercial de rotina, assumiram tons de medo e incerteza. O inverno que se aproximava, sempre uma época de isolamento e dificuldade, agora parecia prometer algo muito pior que frio e fome. Essas histórias moldariam o destino de cidades distantes e aldeias remotas, determinando quem se prepararia para a tempestade que se aproximava e quem a enfrentaria despreparado. A informação que viajava por essas redes antigas carregava mais que notícias. Carregava o poder de salvar vidas ou condená-las, de unir comunidades em propósito comum ou dispersá-las em fuga desesperada. Na luz tremulante de velas de incontáveis lares naquela noite, famílias se reuniram para discutir as notícias do dia, pesando rumores contra esperanças, tentando adivinhar o futuro a partir de fragmentos de verdade distante. Algumas cidades se prepararam, outras entraram em pânico, e nessa diferença crucial jaziam as sementes de sobrevivência ou devastação. Imagine, se quiser, a próspera cidade de Milão no outono de 1347. Notícias chegaram até eles sobre uma peste terrível assolando portos distantes. Os líderes da cidade se reúnem em câmaras silenciosas, luz de velas tremulando sobre seus rostos preocupados. Diferentemente de tantos outros, eles não descartam esses relatórios como meros rumores ou problemas distantes. Em vez disso, eles tomam uma decisão que ecoará pela história. As autoridades de Milão rapidamente fecham os portões da cidade para todos os viajantes de regiões afetadas. Eles estabelecem procedimentos rigorosos de quarentena, exigindo que qualquer um entrando na cidade permaneça isolado por semanas antes de se juntar à população geral. Guardas patrulham as muralhas não apenas por ameaças militares, mas por sinais de doença entre possíveis visitantes. Suprimentos de alimentos são cuidadosamente armazenados e protocolos de emergência são postos em prática. Agora, imagine o contraste em Pisa, onde mercadores continuam suas rotas comerciais movimentadas, descartando os relatórios distantes de peste, como contos exagerados destinados a interromper o comércio. Seus portos permanecem abertos, seus mercados lotados, seus portões acolhedores para todos que carregam bens e moedas. A cidade vibra com a energia confiante daqueles que se consideram invulneráveis. Essa divisão entre preparação e negação se provaria profética. As medidas cuidadosas de Milão a poupariam do pior da fúria da peste negra, enquanto cidades como Pisa assistiriam impotentes enquanto a peste consumia suas populações. Mas o que levou algumas comunidades em direção à sabedoria, enquanto outras abraçaram a negação? A resposta reside em algo notavelmente humano: o poder do aprendizado social e memória coletiva. Cidades que haviam experimentado surtos anteriores, mesmo de doenças menores, possuíam o que poderíamos chamar de memória institucional. Seus residentes mais velhos lembravam dos sinais, dos padrões,
da velocidade devastadora com que a doença poderia se espalhar. Essas comunidades haviam aprendido a ler os avisos precoces, a interpretar relatórios distantes não como ameaças abstratas, mas como chamados urgentes à ação. Considere a cidade de Ragusa, aninhada ao longo da costa do Adriático. Esta república marítima havia resistido a numerosas crises de saúde trazidas por navios mercantes ao longo dos séculos. Quando notícias da peste chegaram aos seus ouvidos, os líderes da cidade não hesitaram. Eles implementaram o primeiro sistema formal de quarentena do mundo, exigindo que navios ancorassem ao largo por 30 dias antes de entrar no porto. Eles chamaram de Trentino, da palavra italiana que significa 30. Os cidadãos de Ragusa entendiam algo profundo, que a preparação exigia sacrificar o conforto imediato pela sobrevivência a longo prazo. Seu porto movimentado ficaria quieto, seu comércio lucrativo desaceleraria, mas seu povo viveria para ver outra estação. Enquanto isso, em comunidades onde a prosperidade havia gerado complacência, o próprio sucesso que deveria ter fornecido recursos para a preparação em vez disso, fomentou perigosa autoconfiança. Cidades ricas com muralhas fortes e celeiros cheios, convenceram-se de que suas vantagens materiais as tornavam invulneráveis ao que viam como uma doença dos pobres. As dinâmicas psicológicas em jogo eram fascinantes e trágicas. Comunidades que optaram pela preparação frequentemente possuíam lideranças fortes e unificadas, capazes de tomar decisões impopulares de forma rápida. Elas possuíam o que pesquisadores de crises agora chamam de eficácia coletiva. A crença compartilhada de que poderiam trabalhar juntas para resolver problemas e proteger umas às outras. Mas a preparação vinha com custos reais que testavam a determinação da comunidade. Fechar rotas comerciais significava dificuldades econômicas. Medidas de quarentena separavam famílias e perturbavam laços sociais. O racionamento de alimentos exigia que os cidadãos confiassem que seus líderes distribuiriam recursos de forma justa durante tempos de escassez. Algumas cidades que começaram com boas intenções hesitaram quando esses sacrifícios se tornaram pesados demais. Os cidadãos exigiriam que o comércio lucrativo fosse retomado, que as restrições fossem suspensas, que a vida normal retornasse. Líderes enfrentavam escolhas impossíveis entre manter medidas protetivas e preservar a coesão social. Imagine uma reunião da Câmara Municipal na cidade francesa de Avignon, já sede da corte papal e acostumada a lidar com desafios complexos. À medida que relatórios da peste se aproximam, debates acalorados explodem nas câmaras do conselho. Comerciantes argumentam que fechar a cidade causaria mais mal do que a própria doença. Líderes religiosos debatem se o surto representa punição divina que não pode ser evitada por meio de medidas terrenas. Praticantes médicos, com sua compreensão limitada, oferecem conselhos conflitantes sobre transmissão e tratamento. No entanto, algumas comunidades encontraram maneiras notáveis de equilibrar preparação com compaixão. Em certas cidades alemãs, os cidadãos se organizaram em rondas de vizinhança, não para combater o crime, mas para monitoramento de saúde. As famílias cuidariam umas das outras, compartilhando recursos enquanto mantinham distância cuidadosa. Elas desenvolveram sistemas de cuidado que reconheciam tanto a realidade do contágio quanto a necessidade humana de conexão. Essas comunidades preparadas criaram inovações nascidas da necessidade. Elas desenvolveram melhores sistemas para a preservação de alimentos, para gerenciamento de resíduos, para manter a limpeza em espaços confinados. Elas aprenderam a identificar sintomas precoces e responder rapidamente para prevenir a propagação. Mais importante, elas mantiveram a esperança por meio da ação coletiva. Imagine a satisfação silenciosa de vizinhos trabalhando juntos, em direção à segurança comum. O ritmo pacífico de tarefas compartilhadas. O conforto de saber que a sabedoria norteava suas ações. Ao escolher preparação ao invés de pânico, elas descobriram que a esperança cresce mais forte quando nutrida por muitas mãos. A ironia era evidente. Cidades que aceitaram a realidade de sua vulnerabilidade frequentemente se mostraram mais resilientes, enquanto aquelas que insistiam em sua invulnerabilidade se tornaram as mais frágeis. A preparação exigia reconhecer a escuridão, mas esse reconhecimento se tornou o alicerce para a luz. Imagine a sabedoria silenciosa que isso nos ensina. Que a força frequentemente vem não de negar nossos medos, mas de enfrentá-los com olhos claros e corações firmes. Ao aceitar o que não podiam controlar, essas comunidades descobriram o que podiam transformar. Conforme o inverno se aprofundava pela Europa em 1347, as cidades preparadas se estabeleceram em suas rotinas defensivas. Guardas mantinham vigílias vigilantes, cidadãos aderiam aos novos protocolos com determinação sombria, e líderes tomavam decisões diárias equilibrando cautela com necessidade. Nessas comunidades,
As pessoas encontraram conforto na ação proposital, no conhecimento de que estavam fazendo tudo ao seu alcance para proteger o que consideravam querido. Imagine a força silenciosa que preenchia esses espaços protegidos. Famílias se reunindo à luz de velas, confiantes em suas precauções, encontrando paz em sua vigilância compartilhada. Há algo profundamente consolador sobre comunidades unidas em propósito. Cada pessoa contribuindo para a segurança de todos. Mas mesmo nas comunidades mais preparadas, uma verdade perturbadora estava se tornando clara. Elas podiam ver a fumaça subindo de cidades distantes. Podiam ouvir os rumores trazidos pelos poucos comerciantes que ainda permitiam entrada após quarentena. Relatórios falavam de regiões inteiras caindo em silêncio, de rotas comerciais abandonadas, dos ritmos normais da vida medieval parando completamente. As cidades preparadas haviam comprado tempo para si mesmas, haviam aumentado suas chances de sobrevivência, haviam mostrado o poder da sabedoria coletiva sobre a negação individual. No entanto, elas não podiam escapar completamente da realidade que estava engolfando seu mundo. Sua preparação lhes havia dado a melhor chance possível, mas a própria chance permanecia incerta. E à medida que notícias continuavam chegando do mundo mais amplo, mesmo essas comunidades sábias começaram a entender que a preparação sozinha poderia não ser suficiente para parar o que estava vindo a seguir. A peste não era meramente um desafio a ser gerenciado, mas uma força da natureza que testaria cada suposição sobre a vida medieval, cada estrutura da sociedade, cada crença sobre capacidade humana e vontade divina. O inverno que se aproximava revelaria se sabedoria e preparação poderiam verdadeiramente resistir contra a escuridão que estava se espalhando pelo mundo conhecido, ou se algumas forças eram simplesmente vastas demais, implacáveis demais, transformadoras demais para serem contidas pela resposta humana mais reflexiva. A natureza humana revelou suas verdades mais profundas quando nenhuma quantidade de preparação poderia protegê-las do que estava vindo. Todos os suprimentos estocados, todo o planejamento cuidadoso, todas as estratégias de sobrevivência, eles podiam preservar o corpo, mas não podiam preparar a alma para o que emergia quando o verniz fino da civilização começava a rachar. No entanto, mesmo nessas revelações sobre nossa complexidade, descobrimos algo belo, que sob todas as nossas fachadas cuidadosas jaz algo essencialmente humano, que não pode ser destruído, apenas revelado. Na crise, aprendemos não apenas nossas fraquezas, mas nossas forças inesperadas. Imagine, se você quiser, observar seu vizinho, aquele homem que sempre acenou educadamente por cima da cerca do jardim, de repente montando guarda sobre suas reservas de comida com uma espingarda. Visualize a professora que passou décadas cultivando as mentes das crianças, agora calculando se compartilhar sua água com o filho de um estranho valia o risco para a sobrevivência de sua própria família. Essas não eram pessoas monstruosas se revelando. Eram pessoas comuns descobrindo partes de si mesmas que nunca souberam que existiam. O inverno de 1846 mostrou essa transformação com clareza brutal. Nas montanhas da Sierra Nevada, quando o grupo Donner se viu preso por neve mais profunda do que qualquer um havia imaginado possível, o verniz das convenções sociais começou a se dissolver. Tiago Rocha, um empresário que se orgulhava de seu caráter moral, se viu em uma discussão que escalou para a violência. Quando John Snyder levantou seu chicote contra os bois de Reed e depois contra o próprio Reed, o homem civilizado desapareceu. Naquele momento de raiva e desespero, a faca de Reed encontrou o coração de Snyder. As consequências revelaram algo ainda mais assustador que o próprio assassinato. Quão rapidamente o grupo se reorganizou em torno dessa nova realidade. Em questão de horas, eles baniram Reed do grupo, enviando-o sozinho para a natureza selvagem. Sua esposa e filhos assistiram seu protetor desaparecer na neve, sabendo que talvez nunca mais o veriam. O grupo que havia começado como uma comunidade de famílias havia se tornado algo completamente diferente. Uma coleção de sobreviventes fazendo cálculos sobre quem valia a pena salvar e quem era dispensável. Mas não foram apenas os momentos dramáticos que revelaram a complexidade da natureza humana. Foi nas decisões silenciosas, nas pequenas traições, nos pequenos atos de egoísmo que se acumularam como flocos de neve. Margarida Rocha se viu escondendo pedaços de pão de outras crianças famintas para guardar para seus próprios filhos. Guilherme Santos descobriu que podia olhar diretamente para um bebê chorando e não sentir nada além de irritação com o barulho. Essas pessoas não estavam se tornando más. Estavam se tornando honestas sobre o que a sobrevivência realmente significava. A revelação mais perturbadora não era que as pessoas podiam se tornar cruéis sob pressão. Era quão natural isso parecia, quão pouca luta interna acompanhava essas transformações.
Tamsen Donner, antes uma professora dedicada, se viu calculando o valor alimentar dos membros mais fracos de seu grupo com a mesma precisão clínica que antes usava para planejar aulas. A mente humana era notavelmente adaptável às circunstâncias que deveriam ter sido impensáveis. No entanto, junto com essas revelações sombrias, vieram momentos de graça inexplicável que desafiavam toda a lógica. Enquanto alguns acumulavam cada migalha, outros continuavam a compartilhar mesmo quando compartilhar significava morte certa. Margarida Rocha, apesar da fome de seus próprios filhos, continuou a consolar as crianças órfãs da família Graves. Patrick Breen, um imigrante irlandês, abriu sua cabana para qualquer um que precisasse de abrigo, mesmo enquanto as provisões de sua própria família diminuíam para nada. Esses atos de bondade não nasceram da abundância ou segurança, emergiram das próprias profundezas do desespero. Era como se algumas pessoas, quando despojadas de tudo o que era externo, descobrissem um recurso interno que era mais forte que o próprio instinto de sobrevivência. Elas fizeram escolhas que não faziam sentido racional. Escolhas que priorizavam o bem-estar de outros sobre sua própria existência continuada. O peso psicológico dessas decisões criou fraturas que foram mais profundas que a fome física. Virginia Reed, com apenas 13 anos, assistiu seu pai ser banido e sua família se fragmentar. Ela viu adultos em quem confiava fazer escolhas que revelaram a natureza arbitrária das fronteiras morais. A criança que havia começado a jornada acreditando em distinções claras entre certo e errado, se viu em um mundo onde a própria sobrevivência era um compromisso moral. Talvez o mais assombroso foi como essas circunstâncias extremas revelaram a aleatoriedade do heroísmo e da covardia. Pessoas que haviam mostrado coragem na vida cotidiana desmoronaram sob pressão, enquanto outras que pareciam insignificantes se elevaram a alturas extraordinárias de sacrifício. Não havia como prever quem quebraria e quem se dobraria, mas não se estilhaçaria. A montanha não se importava com suas reputações anteriores, sua posição social ou seus valores pessoais. Ela simplesmente aplicava pressão e revelava o que estava sob a superfície de cada alma humana. Alguns descobriram nascentes de resistência que nunca souberam que possuíam. Outros encontraram espaços vazios onde haviam assumido que a força residia. Mas mesmo nos momentos mais sombrios, quando o canibalismo se tornou não apenas pensável, mas necessário para a sobrevivência, algo essencialmente humano persistiu. Aqueles que fizeram a escolha tabu final de consumir carne humana, fizeram-no com profunda relutância e trauma duradouro. Eles cruzaram a linha não porque se tornaram monstros, mas porque permaneceram humanos o suficiente para escolher a vida acima do princípio, o amor acima da pureza moral. A tragédia não foi que eles ficaram aquém de algum padrão impossível de perfeição. A tragédia foi que essas revelações sobre a natureza humana vieram a um custo tão devastador. Cada insight sobre a condição humana foi pago com sofrimento que marcou os sobreviventes pelo resto de suas vidas. Enquanto nos acomodamos em nossas vidas confortáveis, com nossas geladeiras cheias e nossa segurança dada como garantida, é fácil julgar aquelas almas desesperadas presas nas montanhas. Mas sua história nos força a confrontar uma verdade desconfortável. Carregamos dentro de nós a mesma capacidade tanto para a bondade transcendente quanto para egoísmo chocante. A diferença entre nós e eles não é superioridade moral. É simplesmente que não fomos testados nesse nível ainda. Porém, das profundezas dessa complexidade humana, desse vale mais sombrio da jornada da alma, surgiu algo inesperado. A própria extremidade de suas circunstâncias criou as condições para as mais belas expressões de amor e sacrifício humanos. Quando tudo externo foi despojado, quando a própria sobrevivência pendia por um fio, alguns descobriram que sua capacidade de cuidar dos outros não foi diminuída, mas de alguma forma purificada e intensificada. Na hora mais escura, a luz encontrou uma maneira de romper as rachaduras do desespero. Mesmo enquanto a doença devastava comunidades e o medo apertava corações, algo belo começou a emergir das profundezas do sofrimento humano. Estes não eram os grandes gestos que os livros de história lembrariam, mas os atos silenciosos de graça que tremeluziam como velas na tempestade. Imagine, se puder, uma rua de paralelepípedos em Florença, 1348. A peste negra ceifou quase metade da população da cidade. Corpos jazem sem coleta, e os vivos se aglomeram atrás de portas barricadas. No entanto, nesta cena de horror inimaginável, um jovem padeiro chamado Marcos continua a deixar pães frescos do lado de fora das casas de famílias doentes demais para sair de casa. Ele não pede nada em troca. Seus próprios filhos pereceram. Sua esposa luta contra a febre, mas cada amanhecer o encontra amassando massa à luz de velas,
transformando farinha em esperança. Estes momentos de graça apareciam em toda parte, como flores silvestres crescendo através das rachaduras de um mundo despedaçado. Nos bairros assolados pela peste de Londres, uma costureira viúva chamada Eleanor descobriu 3 crianças órfãs procurando por restos de comida. Sem hesitação, ela abriu seu lar modesto para elas, compartilhando seus últimos pedaços de pão e envolvendo-as em cobertores que havia costurado com as roupas de seu falecido marido. Quando vizinhos sussurraram que ela estava se colocando em perigo, Eleanor simplesmente sorriu e disse: "Se perdemos nossa humanidade para salvar nossas vidas, o que realmente salvamos?" Imagine a cena em um mosteiro nos arredores de Paris, onde o irmão Tomás se encontrou sozinho depois que seus companheiros monges fugiram ou sucumbiram à doença. As aldeias circundantes olhavam para o mosteiro em busca de orientação, mas Tomás não possuía sabedoria especial sobre cura. O que ele tinha era uma abundância de compaixão. Cada manhã, ele caminhava entre os doentes, não oferecendo falsas promessas de recuperação, mas simplesmente sentando com aqueles que estavam morrendo, segurando suas mãos, falando palavras gentis, garantindo que nenhuma alma partiria deste mundo se sentindo abandonada. Os atos mais notáveis de graça muitas vezes vinham daqueles que tinham menos para dar. Em uma pequena aldeia alemã, uma mulher idosa conhecida apenas como Greta havia observado a peste levar toda a sua família. Seus vizinhos esperavam que ela se retirasse para o luto, talvez até mesmo esperando a morte. Em vez disso, Greta começou a fazer rondas em cada lar restante, carregando consigo uma pequena panela de sopa feita com os vegetais e ervas que conseguia encontrar. A sopa em si era escassa, mas o calor da conexão humana que ela representava era imensurável. Considere a história de um médico em Veneza, Dr. Benedetto, que havia perdido seus livros médicos e a maioria de seus instrumentos para saqueadores. Ele poderia ter se retirado para a segurança no campo, como muitos de seus colegas fizeram. Em vez disso, ele permaneceu na cidade, cuidando dos doentes com nada além de suas mãos e sua presença. Quando perguntado por que ficou quando podia oferecer tão pouca intervenção médica, ele respondeu: "Às vezes o remédio mais poderoso é o conhecimento de que alguém se importa o suficiente para ficar." Imagine o conforto gentil que isso trouxe às famílias, vendo seus entes queridos sofrerem. No meio de tal perda devastadora, a presença do Dr. Benedetto tornou-se como uma vela quente em um quarto frio. Pequena talvez, mas espalhando luz que alcançava cada canto do desespero. Estes atos de graça se estenderam além da bondade individual para transformar comunidades inteiras. Em uma cidade assolada pela peste na Inglaterra, os residentes sobreviventes tomaram uma decisão extraordinária. Em vez de guardar para si os poucos recursos restantes, eles criaram uma cozinha comunitária onde todos, independentemente de sua posição social anterior, compartilhariam toda a comida que pudesse ser encontrada. Senhores e servos sentavam-se lado a lado, partindo o pão juntos de uma maneira que teria sido impensável antes da peste. A doença havia derrubado as barreiras artificiais, revelando a igualdade fundamental do sofrimento humano e da dignidade humana. Talvez os mais comoventes fossem os presentes anônimos que apareciam durante os dias mais sombrios. Em incontáveis cidades por toda a Europa, residentes acordavam para encontrar pequenas oferendas deixadas em suas soleiras. Um pote de mel, um manto quente, um punhado de frutas secas, um brinquedo de madeira esculpido para uma criança enlutada. Ninguém jamais reivindicou crédito por esses presentes. Eles apareciam como orvalho matinal, evidência de uma bondade inexplicável que persistia mesmo quando a esperança parecia perdida. Os anos da peste revelaram que dentro do coração humano reside uma capacidade inesgotável para a graça. Mesmo quando despojadas de tudo que lhes era familiar e confortante, as pessoas encontraram maneiras de ir além de seu próprio sofrimento para tocar a dor alheia com ternura. Uma mãe que havia perdido seus próprios filhos balançaria o bebê chorando de um estranho. Um comerciante que havia perdido sua fortuna compartilharia sua última moeda com um mendigo. Um padre que havia perdido sua fé ainda ofereceria extrema unção aos moribundos, porque o ritual em si havia se tornado um ato de amor em vez de dever religioso. Estes não eram atos calculados de heroísmo, mas expressões espontâneas da nossa natureza mais profunda. Em momentos quando o instinto de sobrevivência poderia ter exigido egoísmo, incontáveis indivíduos escolheram em vez disso incorporar a graça. Eles alimentaram os famintos quando eles mesmos estavam passando fome. Eles consolaram os moribundos quando eles mesmos estavam aterrorizados. Eles ofereceram esperança quando eles mesmos desesperavam. O belo paradoxo destes anos de peste foi que, embora a doença tenha dizimado a população, de alguma forma expandiu a alma.
Confrontadas com a realidade crua da mortalidade, as pessoas descobriram o que realmente importava. As divisões artificiais que antes pareciam tão importantes, riqueza, status, educação, derreteram como neve ao sol da primavera. O que restou foi o núcleo irredutível do valor humano e o impulso irreprimível de cuidar uns dos outros. Em mosteiros e cabanas, em palácios e choupanas de camponeses, a mesma história se repetia. Quando tudo o mais havia sido arrancado, o amor permanecia. Quando todo o conforto havia sido perdido, a bondade perdurava. Quando a morte parecia ter a palavra final, a graça falava mais alto. Imagine uma tarde tranquila numa dessas comunidades tocadas pela peste. O sol se filtra pelas janelas de lares onde as famílias se reúnem mais próximas agora, tendo aprendido a preciosa fragilidade de cada momento juntos. Crianças que testemunharam perdas inimagináveis ainda assim brincam de jogos suaves. Adultos que sobreviveram ao impensável compartilham refeições simples com profunda gratidão. E em algum lugar no crepúsculo que se aproxima, alguém ainda está realizando um pequeno ato de bondade, lendo para um vizinho idoso, consertando roupas para um amigo viúvo, ou simplesmente oferecendo um ouvido atento a alguém que precisa falar sua dor na escuridão. Estes atos ecoariam através das gerações, tornando-se as histórias fundadoras que as comunidades contariam aos seus filhos. Eles se lembrariam não apenas do horror dos anos de peste, mas da graça extraordinária que emergiu desse horror. Eles entenderiam que nas horas mais sombrias da humanidade, somos capazes de nossas respostas mais luminosas. A luz que brilha mais forte é frequentemente aquela que reluz na escuridão mais profunda. Estes atos de graça se tornariam sementes plantadas nas cinzas da devastação, sementes que floresceriam em novas formas de compaixão, novas instituições de cuidado, novas maneiras de entender nossa responsabilidade uns com os outros. A peste terminaria, mas a memória da graça perduraria, passada como uma herança preciosa de uma geração para a próxima, prova de que nenhuma escuridão é tão completa que o amor não possa encontrar um caminho através dela. As cidades que sobreviveram foram para sempre transformadas, suas próprias fundações remodeladas pelas lições escritas na perda. Imagine, se quiser, uma pequena comunidade saindo das garras do inverno, mas não a mesma aldeia que havia se unido no medo apenas algumas estações antes. Estes eram lugares que haviam aprendido a respirar diferentemente, a se organizar em torno de novas verdades sobre sobrevivência e conexão humana. Em Bristol, onde as famílias de comerciantes antes acumulavam grãos enquanto outros passavam fome, uma transformação notável criou raízes. Os sobreviventes estabeleceram o que chamaram de armazéns comunitários, celeiros compartilhados onde as famílias contribuíam com o que podiam e pegavam apenas o que precisavam. Margarida Silva, viúva de um padeiro que havia perdido o marido e 2 filhos, tornou-se a guardiã destes armazéns. Ela se levantava toda manhã antes do amanhecer, não para assar pão com lucro como seu marido outrora fazia, mas para garantir que nenhuma criança em sua comunidade acordasse novamente com o estômago vazio. Imagine a revolução silenciosa nestes atos simples. Os próprios espaços onde as pessoas se reuniam foram reimaginados. Praças da cidade que antes eram lugares para comerciantes anunciarem suas mercadorias, tornaram-se cozinhas comunitárias durante tempos de escassez. Igrejas abriram suas portas não apenas para o culto dominical, mas como santuários diários, onde os enlutados podiam encontrar consolo e o trabalho prático de sobrevivência podia continuar. A peste havia lhes ensinado que isolamento significava morte, mas conexão significava vida. Em York, os mestres de corporação sobreviventes romperam com séculos de tradição. Onde antes os ofícios haviam sido heranças familiares zelosamente guardadas, eles começaram a ensinar qualquer um disposto a aprender. William Carpenter, que havia perdido seus 3 filhos, acolheu crianças órfãs não como mão de obra gratuita, mas como a continuação do conhecimento que poderia morrer com ele. Imagine estes novos contratos sociais sendo escritos não em documentos formais, mas em gestos diários de interdependência. Quando o teto de Eleanor Walsh desabou sob a neve do inverno, não foram apenas seus vizinhos que apareceram com ferramentas e madeira. Foram pessoas de todo o espectro social que haviam aprendido que a resistência comunitária dependia do bem-estar de todos. O ferreiro trabalhou ao lado do antigo mordomo do senhor, e crianças que haviam nascido em classes diferentes brincavam juntas enquanto seus pais reconstruíam o que havia sido quebrado. Estas cidades desenvolveram o que poderíamos chamar de práticas memoriais, rituais de lembrança que moldaram suas vidas diárias. Em Cambridge, eles plantaram um bosque de macieiras, uma para cada família perdida na peste. Mas estes não eram apenas monumentos aos mortos. Eram lembretes vivos da abundância que exigia cuidado.
A cada primavera, quando as árvores floresciam, os sobreviventes se reuniam para contar histórias daqueles que haviam perdido enquanto planejavam as colheitas por vir. As mudanças mais profundas não eram apenas sociais, mas profundamente institucionais. Conselhos municipais que antes eram domínio exclusivo de comerciantes ricos, começaram a incluir vozes que teriam sido impensáveis antes da catástrofe. Sara Moleiro, uma mulher que havia administrado o moinho de grãos de seu falecido marido durante o pior da peste, se viu consultada em assuntos muito além do comércio. Seu conhecimento prático de distribuição de alimentos e gestão de recursos havia se provado mais valioso que qualquer linhagem nobre. Imagine a força silenciosa que emergiu desses novos arranjos. Onde antes havia hierarquias rígidas baseadas em nascimento e riqueza, a necessidade havia criado redes baseadas em competência e contribuição. O jovem lord que havia herdado as terras do pai, mas nada sabia sobre agricultura, trabalhava lado a lado com camponeses idosos que compreendiam os caprichos e ciclos da terra. O conhecimento fluía em direções que teriam escandalizado a geração anterior. Essas comunidades desenvolveram novas formas de tomar decisões também. Em vez de proclamações de cima, elas desenvolveram sistemas de consulta que honravam diferentes tipos de sabedoria. Quando a seca ameaçava as colheitas, elas não esperavam que autoridades distantes respondessem. Elas se reuniam em círculos. Agricultores, mães, artesãos, até mesmo crianças que haviam observado padrões que os adultos perderam, e planejavam juntos para a sobrevivência e abundância. Os mercados de inverno também se transformaram. Onde a escassez antes havia levado os preços além do alcance, essas comunidades recuperadas criaram sistemas de troca que asseguravam que todos pudessem participar. Elas desenvolveram o que poderíamos chamar de moedas de resistência. Sistemas de troca de trabalho onde tempo e habilidade valiam tanto quanto moedas de prata. O conhecimento de uma mulher idosa sobre ervas medicinais podia ser trocado pela força de um jovem em carregar madeira, criando teias de dependência mútua que fortaleciam toda a comunidade. Imagine as cerimônias silenciosas que marcaram essas transformações. Todo domingo, após o culto regular, as comunidades realizavam o que chamavam de conselhos de memória. Reuniões onde falavam em voz alta os nomes daqueles que haviam perdido, mas também celebravam as habilidades e sabedoria que emergiram de suas provações. Essas não eram ocasiões melancólicas, mas afirmações de vida continuando, crescendo mais forte através da memória e adaptação. As crianças nascidas nessas comunidades transformadas cresceram com diferentes pressupostos sobre como as sociedades humanas poderiam funcionar. Elas viam cooperação como natural, liderança como serviço, e abundância como algo a ser compartilhado em vez de acumulado. O jovem Tomás Padeiro, nascido 3 anos após o fim da peste, cresceria acreditando que toda a família na cidade tinha voz nas decisões importantes, que recursos deveriam circular para o benefício de todos, e que a força vinha da saúde de toda a comunidade. Essas cidades recuperadas se tornaram laboratórios de possibilidade humana, embora seus habitantes não usassem termos tão grandiosos. Eles eram simplesmente pessoas que haviam enfrentado o teste definitivo de sobrevivência e descobriram que suas antigas formas de organizar a sociedade haviam sido tanto frágeis quanto desnecessariamente cruéis. Eles reconstruíram não apenas seus edifícios e suas economias, mas seus relacionamentos fundamentais uns com os outros. Os efeitos se estenderam além de suas próprias fronteiras. Comerciantes que viajavam entre essas comunidades levavam histórias de como as coisas poderiam ser feitas de forma diferente. Um comerciante que visitava tanto a Bristol transformada, quanto a Londres inalterada retornaria para casa com questões sobre por que sua própria comunidade aceitava tanto sofrimento, desnecessário quando alternativas existiam apenas a um dia de viagem. Imagine a confiança silenciosa que emergiu desses experimentos em viver diferentemente. Essas não eram sociedades perfeitas. Elas ainda enfrentavam conflitos, ainda lutavam com as complexidades da natureza humana, mas haviam provado que comunidades podiam se reorganizar em torno do cuidado em vez da competição, em torno da abundância compartilhada em vez do acúmulo individual. As mudanças arquitetônicas contavam suas próprias histórias. Casas construídas após a peste incluíam espaços comuns que gerações anteriores teriam achado estranhos. Oficinas compartilhadas onde vizinhos podiam trabalhar juntos. Jardins comunitários que não pertenciam a uma única família, mas alimentavam muitas. E salões de reunião projetados não para proclamações de autoridade, mas para círculos de conversa e tomada de decisão compartilhada. Imagine caminhar por esses bairros transformados. O murmúrio gentil do trabalho compartilhado das oficinas,
A visão de crianças brincando em jardins cuidados por muitas mãos amorosas, o brilho caloroso dos salões de reunião onde toda voz importa. Esses não eram apenas edifícios, eram monumentos ao espírito humano inquebrantável. Mas as mudanças mais importantes eram invisíveis, escritas nos ritmos diários de como as pessoas se relacionavam umas com as outras, como tomavam decisões, como definiam sucesso e segurança. Essas transformações ecoariam por gerações, moldando as crenças e possibilidades que seus filhos herdariam. As mudanças mais profundas viviam na memória e no hábito, passadas de avó para neta nos espaços silenciosos entre palavras. Enquanto governos e exércitos lutavam suas guerras visíveis, a verdadeira transformação estava acontecendo ao redor das fogueiras domésticas e em conversas sussurradas, onde mulheres compartilhavam o que haviam aprendido sobre sobreviver ao impensável. Imagine, se puder, uma mulher idosa em uma cabana mal iluminada, suas mãos marcadas pelo tempo trabalhando constantemente em seus remendos, enquanto fala com sua nora. Sua voz carrega o peso da experiência, enquanto compartilha não apenas receitas e remédios, mas a sabedoria mais profunda de ler sinais de perigo, de saber quando esconder comida e quando compartilhá-la, de entender o equilíbrio delicado entre confiança e cautela que havia mantido sua família viva através dos tempos mais sombrios. Essas conversas estavam acontecendo em cada lar, em cada vila, enquanto as mulheres que haviam vivido através do pior começaram a tecer seu conhecimento duramente conquistado no tecido da vida diária. Elas não falavam de estratégia ou política. Em vez disso, elas ensinavam sabedoria prática. Como preservar comida por mais tempo do que qualquer um imaginava ser possível. Como ler os sinais sutis que prediziam problemas comunitários. Como manter esperança quando a esperança parecia tola. As crianças que ouviam essas histórias absorviam muito mais do que habilidades de sobrevivência. Elas aprendiam uma nova forma de enxergar o mundo. Uma que reconhecia que a segurança era sempre temporária. Que os laços comunitários eram mais valiosos que a riqueza individual. E que a capacidade de adaptação rápida era a diferença entre prosperar e simplesmente sobreviver. Essas não eram lições que você poderia encontrar em qualquer livro. Eram insights gravados na memória através da experiência vivida. Nas aldeias, as mulheres começaram a estabelecer o que hoje poderíamos chamar de redes informais de ajuda mútua, embora elas simplesmente chamassem de vizinhança. Quando o marido de Sarah adoeceu, as outras mulheres da aldeia não apenas trouxeram sopa, elas trouxeram um sistema coordenado de apoio que garantiu que seus filhos fossem alimentados, seus animais fossem cuidados e seus campos fossem mantidos até ele se recuperar. Isso não era caridade. Era um investimento na resiliência coletiva da comunidade. Os rituais também estavam mudando de formas sutis, mas profundas. Os festivais de colheita ainda celebravam a abundância, mas agora também incluíam cerimônias de gratidão pela sobrevivência, reconhecimentos de perda e renovados compromissos de cuidar uns dos outros. As reuniões de inverno se tornaram oportunidades não apenas para entretenimento, mas para compartilhar conhecimento sobre como enfrentar dificuldades, tanto literais quanto metafóricas. As práticas religiosas evoluíram para incorporar essa nova compreensão de fragilidade e interdependência. Orações que antes se concentravam na salvação individual, agora enfatizavam a força da comunidade. Sermões falavam não apenas de recompensas eternas, mas do dever sagrado de cuidar uns dos outros nesta vida. O conceito de providência se expandiu para incluir a ideia de que a proteção divina funcionava através de mãos e corações humanos. Talvez mais importante, as formas como as pessoas falavam sobre o futuro mudaram. Enquanto gerações anteriores haviam planejado com confiança, presumindo que o amanhã seria muito semelhante ao hoje, esses sobreviventes desenvolveram uma relação diferente com a incerteza. Eles começaram a ensinar seus filhos a fazer planos flexíveis, a sempre ter alternativas e a encontrar estabilidade não em circunstâncias externas, mas em suas conexões com outros e em sua própria capacidade de adaptação. As histórias que contavam aos seus filhos refletiam essa mudança. Em vez de contos de fadas sobre príncipes corajosos conquistando o mal através da força, eles compartilhavam histórias sobre comunidades inteligentes sobrevivendo através da cooperação. Heróis não eram necessariamente os mais fortes ou os mais ousados. Eram aqueles que podiam ler situações com precisão, que podiam unir pessoas, que podiam encontrar soluções que ninguém havia pensado antes. Essa sabedoria emergente não foi escrita de forma formal. Ela vivia no espaço entre as palavras, na forma como as mães faziam uma pausa antes de responder certas perguntas, na ênfase particular que davam a certas lições. As crianças aprenderam a prestar atenção não apenas ao que era dito, mas ao que não era dito, ao peso do silêncio que cercava certos tópicos. Os costumes protetivos que se desenvolveram não eram dramáticos ou óbvios.
Eles eram tecidos nos ritmos comuns da vida. A forma como as mulheres casualmente verificavam as famílias umas das outras. A forma como informações sobre estranhos eram silenciosamente compartilhadas através de canais informais. A forma como recursos eram distribuídos para garantir que nenhuma família ficasse muito atrás das outras. Essas práticas criaram uma teia de consciência e apoio mútuo que era quase invisível para forasteiros, mas absolutamente essencial para o bem-estar da comunidade. Conforme as estações passavam, essa sabedoria coletiva começou a tomar seu próprio momentum. O que havia começado como respostas individuais à crise gradualmente se tornou tradições comunitárias. O conhecimento que havia sido duramente conquistado através do sofrimento se tornou a base para uma forma de vida mais resiliente. As pessoas descobriram que as habilidades que haviam desenvolvido para sobreviver ao trauma também as tornavam melhores em preveni-lo, melhores em construir o tipo de comunidades onde tais traumas eram menos prováveis de ocorrer. Imagine o ritmo gentil dessa transformação. Sabedoria passando de mão em mão como uma chama preciosa, cada pessoa adicionando sua própria compreensão enquanto mantinha a luz essencial viva. Dessa forma, o sofrimento se tornou um professor, e a sobrevivência se tornou uma forma de arte. As tradições orais que emergiram carregavam não apenas informação, mas sabedoria emocional sobre como processar experiências difíceis, como manter esperança durante tempos sombrios, e como encontrar significado no sofrimento sem ser destruído por ele. Essas histórias se tornaram uma forma de terapia coletiva, ajudando cada nova geração a entender que não eram as primeiras a enfrentar desafios impossíveis, e que a sobrevivência não era apenas possível, mas poderia levar a algo melhor do que o que veio antes. Crianças que cresciam nesse ambiente aprenderam resiliência não como uma qualidade pessoal a ser desenvolvida em isolamento, mas como uma capacidade comunitária que era mantida através de atenção constante aos relacionamentos, aos recursos compartilhados e aos sinais sutis que indicavam quando uma intervenção era necessária. Elas entendiam que força individual era importante, mas força comunitária era essencial. Esta sabedoria os guiaria através de tempestades futuras, não porque oferecia respostas fáceis, mas porque os havia ensinado a pensar sobre problemas de forma diferente, como ver oportunidades de cooperação onde outros poderiam ver apenas competição, e como encontrar esperança na capacidade muito humana de se adaptar, de cuidar uns dos outros e de criar algo belo mesmo em meio à incerteza. E assim chegamos ao coração do que essas vozes distantes sussurram através dos séculos. Seu legado se estende através de 5 séculos para nos tocar hoje, como luz de estrelas distantes que continua a iluminar nosso caminho muito tempo depois de sua fonte ter passado. Esta noite, traçamos juntos como a peste negra revelou algo profundo sobre a natureza humana. Que mesmo em nossas horas mais sombrias, possuímos uma capacidade inquebrantável para resiliência, adaptação e graça. Pense sobre isso por um momento. Sempre que a sociedade moderna enfrenta uma pandemia, um colapso econômico ou convulsão social generalizada, recorremos inconscientemente às lições aprendidas naqueles anos de peste. Os sistemas de quarentena desenvolvidos em Veneza em 1348, eles se tornaram o modelo para cada protocolo de isolamento que usamos desde então, incluindo aqueles implementados há apenas alguns anos. Os princípios econômicos de perdão de dívidas e mobilidade do trabalho que emergiram da necessidade, eles ainda são debatidos em fóruns econômicos hoje. A peste negra ensinou à humanidade algo profundo sobre resiliência. Ela nos mostrou que mesmo quando tudo familiar desmorona, mesmo quando metade das pessoas que conhecemos desaparece, mesmo quando o próprio tecido da sociedade se despedaça, algo essencial no espírito humano persiste. Mais do que persiste, na verdade. Ele se adapta, inova, reconstrói. Imagine caminhar por uma cidade moderna hoje e realmente vê-la com olhos educados pela peste. Aqueles boulevards largos que permitem melhor circulação de ar. Esse princípio de planejamento urbano emergiu da teoria do miasma, nascida em cidades devastadas pela peste. Os departamentos de saúde pública que monitoram surtos de doenças, descendentes diretos dos conselhos de peste estabelecidos em cidades italianas. Até algo tão simples como a prática de lavar as mãos regularmente, agora tão enraizada em nossa cultura que as crianças aprendem isso tão naturalmente quanto caminhar, tem sua adoção generalizada baseada nas lições aprendidas durante aqueles anos terríveis. Mas talvez mais notavelmente, a peste negra nos ensinou sobre conexão humana. Quando a morte estava em todo lugar, quando o isolamento era necessário para a sobrevivência, as pessoas descobriram que seus laços uns com os outros não eram enfraquecidos pela distância física, mas fortalecidos pelo propósito compartilhado. Comunidades medievais aprenderam a cuidar umas das outras através de barreiras de quarentena. Elas desenvolveram sistemas de ajuda mútua
que transcendiam linhas familiares e classes sociais. Elas criaram rituais de lembrança que honravam os mortos enquanto afirmavam o compromisso dos vivos de seguir em frente. Estes não são apenas curiosidades históricas. Estes são princípios vivos que ainda nos guiam. Sempre que um desastre natural acontece e vizinhos ajudam vizinhos com quem nunca falaram antes, estamos vendo a ajuda mútua da era da peste em ação. Sempre que uma comunidade se mobiliza em torno de seus membros vulneráveis durante uma crise, estamos testemunhando o espírito humano inquebrantável que primeiro se revelou completamente naqueles anos medievais sombrios. Os sobreviventes da peste negra nos deram algo inestimável. Prova de que a humanidade pode suportar qualquer coisa. Não apenas sobreviver a isso, mas emergir disso mais compassiva, mais inovadora, mais profundamente conectada ao que realmente importa. Eles nos mostraram que quando tudo que pensávamos ser permanente se prova temporário, o que permanece é nossa capacidade de cuidar uns dos outros e de construir algo melhor a partir das ruínas. Considere as histórias que exploramos esta noite. Villain e sua família, encontrando força na tradição enquanto se adaptavam a mudanças sem precedentes. Isabella, transformando perda pessoal em cura comunitária. Os milhares sem nome que escolheram bondade sobre medo, que compartilharam sua última refeição com estranhos, que morreram ajudando outros a viver. Sua coragem se torna nossa coragem. Sua sabedoria se torna nossa sabedoria. Sua esperança se torna nossa esperança. Isto é o que descobrimos juntos esta noite, o que legado realmente significa. Não apenas as instituições e práticas que deixaram para trás, embora essas importem enormemente. Não apenas as estruturas econômicas e sociais que reconstruíram, embora essas tenham transformado o mundo. O legado mais profundo é o conhecimento, passado através de 5 séculos, de que os seres humanos podem enfrentar o impensável e não apenas suportá-lo, mas transformá-lo em algo belo. Você veio aqui esta noite buscando histórias de resiliência e encontrou algo ainda mais precioso. Prova de que a mesma força que carregou nossos ancestrais através de suas provações impossíveis vive dentro de você agora mesmo. Em nossa própria era de incerteza, quando as notícias parecem esmagadoras e o futuro parece incerto, podemos tirar conforto deste conhecimento. A mesma resiliência que conduziu europeus medievais através de suas horas mais sombrias flui em nossas veias. A mesma capacidade para a inovação, para a adaptação, para cuidado mútuo que reconstruiu seu mundo está disponível para nós na reconstrução do nosso. A peste negra nos ensinou que crise, por mais devastadora que seja, não é o fim da história. É o começo de um novo capítulo. E nesse novo capítulo, escrito por pessoas comuns enfrentando circunstâncias extraordinárias, descobrimos repetidas vezes que o espírito humano é verdadeiramente inquebrantável. Enquanto você se prepara para dormir esta noite, leve consigo esta certeza tranquila. Você é descendente de sobreviventes. Em sua própria existência, você incorpora seu triunfo sobre probabilidades impossíveis. Em sua capacidade de bondade, você continua seu legado de cuidado mútuo. Em sua habilidade de se adaptar e inovar, você carrega adiante seu dom para a transformação. Talvez naqueles momentos suaves antes de adormecer, você possa refletir sobre as comunidades em sua própria vida. As conexões que te ancoram, os pequenos atos de graça que você testemunha diariamente, a força silenciosa que você descobriu em si mesmo durante momentos difíceis. Este refúgio acolhedor da história que exploramos juntos esta noite, nos lembra que mesmo nos momentos mais sombrios, os seres humanos encontram maneiras de criar luz. Mesmo quando tudo o que é familiar desaparece, descobrimos que o que realmente importa sempre esteve dentro de nós. Mesmo quando o futuro parece incerto, podemos confiar na resiliência comprovada do coração humano, que a coragem deles te fortaleça, que a sabedoria deles te guie, que a esperança deles ilumine seus sonhos. Os sobreviventes da peste negra gostariam que você soubesse que sejam quais forem os desafios que você enfrenta. Você tem dentro de si tudo o que é necessário para enfrentá-los. O legado deles não está apenas nos livros de história, mas em seu próprio espírito inquebrantável. Durma bem esta noite, querido ouvinte, envolvido pelo conforto desta sabedoria ancestral. Descanse no conhecimento de que você faz parte de uma corrente ininterrupta de resistência humana, que se estende através dos séculos e continuará muito tempo no futuro. A luz da coragem deles continua a queimar em você.